Esse projeto começa como qualquer outra história. Olha só, aqui está. Atrás da porta número 3. Mais uma história envolvendo o Victor. Não é uma beleza? Eu não sei se é o termo exato que eu usaria, mas é alguma coisa. Olha só essa tela. Se essa é uma tela perfeita para trabalhar, não tem nada melhor do que isso. Olha só. Nada. Não tem nada melhor do que isso. Eu diria que é sem igual. Mestre do metal. Parece que algum dia isso foi uma picape Chevy 49. Eu sei que tá acabado, mas esse carro tem muita história e essa era a picape do meu irmão Manuel. Aham. Sabe, ele faleceu faz alguns anos e esse era o projeto dele. Se você acha que eu sou louco, olha só isso. Então você tá dizendo que esse tipo de loucura é de família? Você não é o único com esse problema. Que coisa esquisita. Meu irmão começou a loucura e nós vamos terminar a loucura. Eu acho que o Manny estava tentando fazer algum tipo de veículo para curtir a vida. E o Victor quer continuar esse conceito, mas eu não sei o que ele quer dizer. Eu entendi a dianteira. É uma picape Chevy anos 50 clássica. Mas eu não entendi onde ele quis chegar aqui. Parece que são dois projetos totalmente diferentes e... É claro que alguém converteu para duplo eixo traseiro. Eu vi que a dianteira tá intacta, mas isso aqui parece uma rampa de skate, sei lá. Ei, picape é picape. É picape, isto é um... Eu não sei o que é, mas vamos transformar de volta em uma picape e fazer uma caçamba atrás. Isso aí é um conceito diferente. Eu não tinha entendido. Mas se você tá dizendo para transformar de volta numa picape, faz todo o sentido do mundo. Não olhe para ele do jeito que está agora. Olhe para ele conosco fazendo as modificações para transformar num veículo para curtir. Festa no barco. Sim. Agora dá para ver o horizonte. Sabe de uma coisa? Eu já até visualizei isso nos meus sonhos. Sonho ou pesadelo? Ah, não era pesadelo, era uma visão. Nós precisamos tirar esse negócio daqui e eu já pensei em algumas linhas e quero te mostrar qual é a minha visão. Eu vejo que esse projeto é muito especial pro Victor. O coração dele está envolvido nisso. Vamos junto, pode contar comigo, 100%. Eu tô muito animado para ver como vai ficar essa transformação. Acho que vamos construir esse negócio. Já se passou um dia. Um dia desde que eu vi o projeto ontem. Agora estamos com o carro na oficina. Se eu conheço o Victor, como sei que conheço o Victor, o plano inteiro vai mudar. Devo dizer que não tô tão otimista quanto estava ontem. Você está falando de um diamante bruto. Isso é difícil de vender. Eu não sei onde vamos chegar nisso. Você precisa de óculos por Talvez. acaso? Olha só isso. É. Esse é o problema. Eu tô olhando para um monte de fabricação. Então, vamos examinar os detalhes e ver onde dá para chegar. Victor é um conceitualista experimental legítimo. Então, enquanto ele fazia os seus traços, enquanto ele expressava suas ideias, eu fui absorvendo e decidindo a melhor maneira de melhorá-las. E é assim que nós trabalhamos juntos. Eu fico animado sempre que criamos um conceito. Então, o que você acha? Uma doideira. Aliás, mudou totalmente. Eu adoro o conceito, mas, ao mesmo tempo, essa fabricação é muito esquisita. Eu diria para tirar esse teto, sabe? Já tá aqui, vai ser um bom material para molde, mas vai ser muito mais fácil começar do início. Você é o fabricante. É, e você sempre Eu tem... sou o cara do lápis. Certo. Victor tem os conceitos dele. Eu tenho a minha lista de desejos. O mais importante agora é tirar o teto do veículo, custe o que custar. Pronto, podemos? Ah, agora sim. Minha mente estava livre daquele teto horroroso. Caramba, olha essa estrutura aqui, cara. Por que será que eles construíram chapas duplas? Parece que alguém estava mudando de ideia. Parece que eles estavam ensinando para alguém o que é que tinham que fazer aqui. Olha só, eu tenho que confessar. Fui eu que fiz isso há vários anos. Fui eu. Então você fez isso? Não quando fui eu vocês que fizeram? soldei. Olha como a estrutura é profissional. Eu tinha um ajudante, É. o Trent. Eu estava ensinando fabricação ao Trent e, na verdade, foi o primeiro projeto dele. É, eu também dei algumas ideias, mas eu não vi o que vocês fizeram. Eu só me Pois é. envolvi dando alguns palpites. Sabe como é que é, não é? É, e ele chegava pra mim e dizia: eu quero fazer algumas pequenas modificações. E as coisas foram mudando e mudando.
Existem coisas do tipo esqueletos no armário, sabe? Todo mundo tem o seu momento, tipo, opa, coisas das quais você não fala. Esse é um deles. Estamos frente a frente como nos velhos tempos, sabe? Nós temos que resolver isso. Já melhorou, cara. Olha só, tá bem melhor. Olha todo esse espaço. É exatamente o que você estava falando. É. Agora você está se sentindo melhor do que há 10 minutos? Ah, é. Aquele teto. Eu não quero dizer que guardei mágoa por 15 anos, mas agora tá tudo esquecido. Vamos tocar o barco. Eu não posso dizer que esperei toda a minha vida para construir um barco, limusine, cruiser, que vai ser uma festa ou seja lá o que for. Mas vamos lá. Não seria o começo oficial de qualquer projeto sem uma pequena inspeção. Não liguem para toda essa ferrugem. Olhem como está. Tem uma boa fundação. Você tem que entender isso. Talvez eu não seja o único na oficina que precise ser convencido. Não esquenta. É tudo muito bem fabricado. É que estava no tempo. Tá, vamos ter muito trabalho para fazer. Agora vocês precisam voltar lá para fora. Não, vamos esmerilhar, soldar e lixar. Mas o melhor de tudo é que vocês vão poder passear, porque aqui atrás vai ter espaço até dizer chega. Essa pode ser a primeira oportunidade dos inspetores saírem e darem um passeio na rua. Eles precisam permanecer inspirados com a inspeção em dia, porque esse pode ser o grande momento. Vamos voltar para a sala da celebridade. Vamos. Eu não quero construir nada em cima de uma coisa enferrujada. O que eu tô vendo por baixo é bastante sólido. Dá só uma olhada naquelas longarinas laterais. Tem ferrugem superficial, mas o metal não está comprometido. Tem uma estrutura bem resistente na chapa externa e também tem um reforço com tubos de 20 centímetros no assoalho. Como fundação, é perfeito. Victor estava me contando quando o irmão dele comprou o carro, que era alguma coisa do tipo a picape do time de basquete do Los Angeles Lakers. Dá pra ver o rosto dos Lakers por baixo. Temos que tirar isso tudo. A pintura roxa até que foi bem feita, mas o preto por cima é uma porcaria. Mesma coisa na porta, viu? Tá tudo descascando. Apesar da direção que esse projeto tomou, nós vamos precisar começar praticamente do zero. E isso significa tirar tudo. Todo o conceito do veículo tem a ver com diversão, certo? Então, temos que manter essa visão, essa vibe em todo o projeto. E iniciar um projeto com alguns parâmetros fixos, um resultado conhecido, provavelmente é bem mais fácil, mas eu me amarro no esquisito. Eu gosto de trabalhar com coisas onde tudo é possível e não se sabe o resultado final. Depois de tirar os painéis da carroceria, eu tive que jatear tudo e deixar tudo no metal. Esse sistema de jateamento sem areia usa água para revelar o metal, ou seja, vai começar a enferrujar assim que você terminar. Então, depois de jatear toda a superfície, eu uso a lixadeira para deixar a superfície o mais limpa possível. Não tem nenhum glamour, é pura preparação. Mas é como se estivesse paquerando. Você está aprendendo o que houve, o que tem por baixo da pele, digamos assim. E eu tive milhões de ideias a respeito do que fazer. Numa estranha mudança de eventos, o Victor me chamou até o seu ferro velho de novo. Ih, olha só aqui. Não é uma beleza? É sim, eu reconheço essa frente. O que houve com o resto? Bom, eu tive outra visão. Depois que nós vimos a picape e a desmontamos, eu vi que alguma coisa não estava certa. Então eu falei, ei, eu tenho 1, 2, 3, 4 Lincoln Zephyrs. Por que não colocamos uma dianteira de Zephyr na picape? Aí, é um conceito legal, mas não sobrou muita coisa aqui. Aliás, tem mais alguma coisa? Eu tenho os paralamas, a grade, o capô. A porta está no trailer. Você pode cortar o que quiser e vai ficar bom. Acredite se quiser. Entre eu e o Victor, eu sou a voz da razão. Então, cabe a mim dizer a verdade. Eu adoro o visual do Zephyr. Aquele outro que construímos ficou demais, então por que não colocar na dianteira da picape? Vai ser um desafio significativo, sacou? Você tem que... São dois veículos totalmente diferentes, é claro. Do batente da porta até a grade é bem maior do que a picape. Mas eu acho que ele é fisicamente mais largo e a picape é a mais alta.
Mas como tudo que você já fez pra mim, você deu seu jeito. Então qual é a diferença nessa situação? Sempre que ele tem uma ideia maluca, eu acho uma forma de torná-la possível. Então ele não tá preocupado com o problema desse conceito. Olha só como o nariz é comprido. Da porta, do batente da porta. Isso não é demais? Isso é uma bem beleza. longo. Lembre-se que eu gosto bem Claro. longo. É isso aí. Isso me dá mais inspiração Perfeito. ainda. Isso é uma mudança e tanto do nosso conceito inicial. Mas eu tô acostumado com as pegadinhas do Victor, então nenhuma novidade nesse projeto. Beleza, mais uma bela aventura. Vamos ver o que mais temos. Eu já tinha visto as carrocerias do Zephyr no pátio antes, mas não tinha visto nenhuma outra peça. É um ótimo conceito, mas se ele não tiver as peças que precisamos, pode ser uma furada. Ah, é. Aqui é a pilha de peças do Zephyr. Tá tudo aqui. Como o senhor tem peças? Tem da cor vermelha, branca, pêssego e verde. Todas as peças estão aqui. Tem até o Jeffrey da Toys R Us. Aquilo também tá na lista? Você tem a girafa, tem o Zephyr, você tem os tetos bolha, tem mais alguma coisa? Hoje não, mas amanhã é outro dia. É totalmente imprevisível. Os processos do Victor com certeza não seguem uma linha reta. Vai pra esquerda, vai pra direita, às vezes dá meia volta. Pra falar a verdade, eu não tô nem aí. Eu não tenho medo das consequências, sabe? Se a ideia é boa, eu vou lá e faço. Caramba, olha só isso! Ah, esse capô aqui tá fabuloso, cara. Dá uma olhada, nenhuma ferrugem. Normalmente você vê rachaduras por aqui. Não tem massa. Provavelmente a pintura é original. Que maneiro. Garanto que é. Legal, tá tudo aqui sim, cara. E 6 calotas e uma reserva. Ponto de partida perfeito. Então, tem tudo que você precisa. Eu já fiz a minha parte. Me liga se tiver alguma dúvida. Eu tenho algumas Te vejo dúvidas. quando ficar Eu tenho pronto. dúvidas. É aqui que chegamos na parte boa, sabe? O Victor jogou seu coringa, seu conceito maluco. E eu sei exatamente o que fazer. Agora que o Victor e eu terminamos as nossas ideias fantásticas a respeito do que vamos fazer, é hora de cair na realidade. Eu vou tentar soltar os pontos de suporte do capô, do paralama e da grade e levar para a oficina. Esse é o momento de cortar completamente, refabricar e decidir. E a única maneira de resolver isso é com uma serra. A filosofia nessa dissecação é: pegue a saída mais fácil. Olhe para todos os pontos mais fracos e remova exatamente o que você precisa. O Victor é bom no processo de tomada de decisão, certo? Ele é tipo, eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Eu tô um pouco cético, porque se as peças não se encaixarem, cabe a mim resolver. Então, se os meus cálculos estiverem certos, eu consegui soltar a frente do veículo. Molezinha. Agora vamos voltar para o laboratório e ver como tudo isso encaixa. A primeira coisa que eu sempre faço é me afastar e dar uma olhada. Eu gostei ou eu não gostei? É agora que a porca torce o rabo. Se o paralama estiver compatível com o paralama da picape, dá pra ver que a altura do capô é radicalmente diferente. Assim como o resto das peças. Conseguir unir essas duas peças vai dar muito trabalho. Eu não tô dizendo que não vai ficar bom, mas olha só pra isso. O esforço vai valer a pena. Essa é a parte difícil, sabia? O público em geral talvez não veja o que eu e o Victor vemos colocando a dianteira assim, tipo... Como é que é? Não tem como, mas tem sim. Olha só pra isso. Ver todas as peças individualmente é uma coisa, ver o conceito é outra. Quando você faz uma simulação de como vai ficar e visualiza se é possível, agora eu tô convencido. Eu vou em frente. Sabe, com certeza tem o visual, dá pra ver. Eu não sei se outra pessoa vê, mas vai precisar cortar muita coisa. A primeira coisa é colocar o paralama em bom estado. Ele tá totalmente detonado. Então eu vou usar um martelo para dar uma desentortada e depois ver como fica a distância entre eixos. A velha técnica do tronco. Eu ainda não experimentei,
mas dizem por aí que dá bons resultados. Antigamente, quando não existia esse monte de ferramentas de hoje, às vezes você batia o carro na árvore e amassava, certo? Mas você não sabia que a solução podia estar na árvore em que você colidiu. São em momentos assim que eu recorro aos meus truques na manga. Viu? Essa é a vantagem dos carros antigos. Não tá perfeito, mas tá bem mais perto de parecer com um paralama. Olha isso. Pra onde foi o amassado? Não tô vendo. Dá pra ver que o pneu tá centralizado no paralama como deveria, mas ainda tá empenado. Meu plano é fazer com que o paralama fique alinhado à roda dianteira e depois construir o resto da frente ao redor. A aparência do paralama tem que ficar perfeita. Tem que ficar baixo, customizado e com um equilíbrio harmônico, digamos assim. Olha isso. Olha esse amassado. Olha esse amassado. Se você ficar aqui atrás e olhar, agora que está posicionado no chão, ele dá assim. A parte inferior da frente está danificada e não tem jeito. Eu vou cortá-la fora e mais tarde vou decidir o que fazer. Quando fui fazer o encaixe, deu para ver que está totalmente fora de proporção em relação aos dois veículos. Como sempre, vou ter que ir bem devagar, encaixando, cortando, e ir aos poucos até ficar direito. Vai ficar uma picape bonita. Olha só. A frente está começando a ficar ótima. Tem que ir devagar na direção certa. A dianteira do Zephyr está começando a ganhar forma, mas o principal componente, o que vai bater o martelo, é o encaixe do capô. Vamos imaginar. Considere o chão como a altura do paralama ali, certo? Então, se eu puser esse capô do Zephyr, dá uma olhada nesse vão enorme que tem aqui. Vamos ter uma diferença gigantesca entre os dois. E também não encaixa na base do para-brisa. Se você observar esses dois Vs, esse V tem uma orientação totalmente diferente em relação ao para-brisa do Zephyr. Os dois principais componentes que eu estou trabalhando são o capô da picape e o capô do Zephyr. E de alguma forma eu preciso unir os dois de forma que fique convincente. As proporções não têm nada a ver. Eu tenho que dar um jeito nisso. Pelo que eu tô vendo, não tem nada a ver com o visual que buscamos. Dizem por aí que o capô é a parte mais fácil de inserir num conceito. Só que o capô dessa picape Chevy não tem nada a ver com a dianteira. Eu vou colocar o outro capô por cima e dar uma olhada. O que mais me preocupa é a altura. Eu não quero que tenha uma quebra, eu não quero que fique... Tem que fluir. Durante todo o processo, é importante estar aberto a opções. Algumas pessoas têm a mente aberta, outras ficam presas a uma só coisa. Eu deixo o vazio ser vazio e deixo as mãos trabalharem. Eu deixo rolar. Sabia que eu acabei de ter uma ideia? A borda daquele capô é uma chapa de metal, não tem nenhum suporte a mais nele. Como o capô do Zephyr é bem mais longo, talvez eu corte essa chapa de metal para encaixar na base do para-brisas e depois eu construa. Eu tava pensando aqui em unir os dois capôs, mas parece que não tem absolutamente nada a ver. Cada projeto tem sua própria vibe. É tudo que eu posso dizer. Se eu fosse um profissional, seguiria as regras. Eu deixaria a picape ou o veículo me dizer o que fazer. O resultado final... Essa parte traseira precisa ficar significativamente mais larga. Tem duas formas de fazer isso. Cortar o capô bem no centro, o que eu não quero fazer. Sempre tem uma forma mais fácil de resolver. Então, eu vou tirar essa estrutura antes e colocar lá. Talvez a chapa abra um pouquinho. Eu sei lá. Se eu conseguir moldar o capô sem realizar grandes cortes no meio, tudo vai ser melhor a longo prazo. Vamos colocar e ver como é que fica. Ahá! Bem melhor que antes. Essa é a linha do corte. Esse é o molde mais simples de todos. Não tem coisa melhor, sacou? Usa a peça e traça. Nem precisa medir. Essa é uma medida de olho, mas é o melhor ponto de partida que eu posso imaginar. Até que não ficou ruim, não. Pode até haver uma forma mais científica para isso, mas aí, o que importa é o resultado final. E se nós dermos uma olhada aqui, vamos ver que tem uma diferença de 5 centímetros. Eu medi de ponta a ponta e tem uma diferença de 5 centímetros.
Aí está o seu contorno. Esse é o meu estilo de moldar metal. Eu uso estilo livremente. E essa técnica é pura necessidade. Quando você não tem nada, você dá um jeito de fazer alguma coisa. Feito uma luva! Só mais uns ajustes e fica perfeito. Dei alguns pontos de solda no capô, só para manter tudo no lugar enquanto eu começo o resto dos encaixes. Esse aí é o resultado do problema do capô. A picape vem toda bonita e maravilhosa e chega no capô e despenca. A única opção é levantar a frente do capô. Tudo bem, daria para fazer um formato de arco, sei lá, mas primeiro eu preciso levantar aquele negócio ali. Eu vou usar um calço aqui para dar uma olhada. É isso. Olha, eu adorei o visual um pouco mais agressivo e narigudo. Entenderam? É a minha cara. Não é sempre que isso acontece. Talvez isso só aconteça uma vez na carreira de um fabricante, quando o construtor e o carro começam a ficar parecidos. Essa é a ferramenta que você tanto ouve falar. Mas se você olhar com atenção, a linha da carroceria flui até o capô. A simulação está bastante apresentável nesse ponto, mas eu tenho algumas ideias que vão levar além. Agora é hora do vamos ver. Vem os inspetores. E aí, se lembram daquela picape esquisita? Eu decidi modificar totalmente a dianteira do Zephyr. Eu sei, tá completamente diferente. Normalmente eles gostam de participar do processo, gostam de sujar as patas, e até agora eles ficaram de fora. É hora de incluí-los e inserir alguns conceitos. Tá vendo algum problema, alguma ideia, alguma preocupação de como o capô vai entrar entre a picape e o Zephyr? Eu sei lá, eu nunca vi nada assim tão ambicioso. É ele que tem a palavra final na equipe. Ele manda. Ele manda o outro subir no carro para ver melhor. Tá legal, a minha ideia é a seguinte. Meu plano aqui é fazer... Eu sei que você já sabe, que eu nem preciso te explicar. Parece que ele aprovou com louvor o processo. Pelo menos, eu tenho alguém do meu lado. Eu vou falar pra vocês. O meu plano é fazer uma frente inteiriça. Tá, com uma inclinação. Peraí, acho que eu confundi. Viu só? Aqui eu já ganhei aprovação. Já ele é mais difícil de convencer. Eu sei exatamente o que aquele cão tá pensando, que eu só sei fazer isso. Eu já usei frente inclinada em vários outros projetos. Mas eu sempre tenho que convencê-lo de que é um conceito sólido. O meu plano aqui, depois de ter cortado tudo e prendido paralamas a essa dianteira, eu acho que vai ser bem mais fácil se toda a dianteira do veículo for inteiriça. É só encaixar e inclinar. Assim, vamos terminar essa tarefa muito mais rápido. Nós vamos instalar motor, transmissão, suspensão, vai ser tudo novo, então, só para acelerar o processo, vamos tirar tudo isso daqui e mandar para a lanternagem enquanto fazemos a parte mecânica. A única coisa que o Victor exigiu foi que colocasse o Zephyr na picape, então eu fiquei à vontade. Eu tô fazendo exatamente o que eu quero. Eu que decidi pelo mecanismo de inclinação. Lembre-se sempre, se você tiver a opção entre os óculos de sol maneiros e o esquisitão, escolha sempre o esquisitão. A dianteira da estrutura da picape estava indo além da frente do Zephyr, então eu cortei fora. Normalmente eu consultaria o cliente, mas as palavras do Victor foram: isso não é problema meu, então eu posso fazer o que eu quiser. Agora vamos ver como fica o encaixe. Eu quero colocar a grade no lugar temporariamente, sacou? O encaixe é o principal elemento. A dianteira estava amassada. Eu quero ter certeza de que a grade original encaixa lá, para ficar tudo devidamente orientado. Esse foi o barulho do ajuste. Igual quando eu vou no quiroprata, faz o mesmo som. É de fundamental importância que as grades encaixem. Se não encaixarem agora e formos em frente, pode acontecer um desastre. Beleza. Agora estamos chegando a algum lugar. A dianteira está bem melhor. Já que isso está definido, vamos ver como vai ficar a dobradiça. Quando eu apertar o botão, eu quero que toda a dianteira seja lançada para o espaço. Quero que ela aponte para cima e chegue na lua.
Então, o que eu quero é botar essa dianteira em órbita. Senão, vai ter que deslizar e inclinar. Vai ficar maneiro. Eu acabei de montar um engate de trailer, igual ao que tem na traseira da picape. E nós temos chapas lisas. Uma fica na picape e uma no mecanismo deslizante. Eu já adotei esse conceito algumas vezes antes e funcionou muito bem. O grande desafio aqui é o mecanismo deslizante. Ele tem que ser bem reforçado para que permaneça paralelo. Então, é preciso testar. Ao funcionar, a peça será submetida a uma força enorme, então tem que ser bem forte. Por algum motivo, eu tô sempre usando coisas que ficam jogadas. Eu adoro a ideia da dianteira inteiriça. Aliás, deve ter sido por isso que as pessoas começaram a construí-las. Você levanta e... Uau! Dianteira inteiriça? A dianteira inclina. Quem não gosta disso? O mais importante agora é que eu instale uma estrutura forte o suficiente para o conceito funcionar. Olha, funciona, né? Depois vamos ter uma estrutura bem mais pesada dentro. Isso é só para vender o conceito. Eu acho que as dobradiças estão boas. Deve deslizar e inclinar. Senão... Tá demitido! É igual ao resto. Você só sabe depois que tenta, né? Era exatamente isso que eu precisava ver. Eu sabia que o conceito da dobradiça do mecanismo deslizante ia funcionar, mas a frente do Zephyr é uma coisa que eu nunca fiz, então, pra mim ficou bom, vai funcionar. Tá legal, eu fiquei muito satisfeito como tudo funciona. A peça inclina, desliza, tudo funciona. O grande problema que tô tendo é a porta. Quando o paralama fecha, bloqueia totalmente a porta. Ela não tem como abrir. Sem uma grande cirurgia. Então o Victor tá todo malucão. Eu vou dar ele uma ideia que pode fechar o negócio. O capô do Zephyr não vai encaixar. E o Victor é um cara ocupado. Agora ele tem total confiança na minha habilidade de fabricante. E isso é um ótimo sinal. Então, ele disse, vai fundo, eu tô indo. E como dizem por aí, sempre é mais fácil pedir desculpas do que perdão. A grande vantagem do Victor não estar aparecendo é que eu posso fazer exatamente o que eu quero. E tem outra coisa que eu quero experimentar. Aí está o problema. Para você, parece que a picape está quebrada? Para mim, parece que está quebrada. Eu sei que a frente do capô tem que subir. Ela está muito baixa. Vamos ver. É agora que começam as tomadas de decisões. E aí, foi demais? Não é preciso nenhuma técnica mirabolante ou nível a laser de última geração, nem nada. É só, ficou bom ou não ficou bom? Você tem que olhar a linha da caçamba, depois a porta e, por fim, o capô. E a frente está levemente inclinada. Para mim ficou muito bom. Essa picape é diferente. Esse abaulado pronunciado deveria ser aqui em cima, não embaixo. Então, contanto que não alinhe, eu só tô preocupado que não pareça uma barriga. Cada problema exige uma solução única. Felizmente, eu tenho anos e anos de soluções bem na minha manga. E tenho algumas técnicas. É como a técnica da garça no Karate Kid. Ninguém consegue defender. Se você bater em uma chapa de metal, principalmente uma chapa que foi moldada, que foi estampada, se você bater nela com um martelo, está propenso a amassá-la. Então, se você usar uma pressão mais suave e contínua, aí está o resultado. Ninguém fala nada para o chefe. Foi uma operação altamente técnica. Eu tenho a prensa, a encolhedora, a esticadora, a oficina cheia de equipamentos. Eu utilizei tudo. Beleza. Vai ficar bom. O que eu descobri foi que, na verdade, fica melhor invertido e de cabeça para baixo. Em vez de acrescentar um abaulado em cima do abaulado, eu inverti para que o lado plano encaixe com a parte de cima.
As vantagens das laterais do capô é que elas combinam com o contorno da base do para-brisa da picape. Elas já são curvas, só precisa ajustar. Por mais simples que pareça, elas estão esticadas em duas direções. É mais abaulado do que cilíndrico. Dando uma olhada daqui, ficou ótimo. Foi a decisão certa. Olha só, tem um leve abaulado aqui, em vez de ficar abaulado em cima. É a velha técnica de colocar de cabeça para baixo e invertido. Eu me amarrei na ideia da frente. Eu tenho uma queda pelo bico. Ninguém conta pro Victor o que eu tô fazendo, porque é algo significativo. A dianteira tá muito bonita. Tem mais um elemento que eu quero colocar antes de mostrar pro Victor. Tem duas grandes modificações entre a picape e o Zephyr. A primeira, é claro, a tampa foi levantada. Eu só queria dar ao Zephyr um pouco mais de bico. Não é muita coisa, mas como aqui foi levantado, eu queria dar um pouco mais de inclinação. Desde o começo do projeto, quando ainda estávamos conceitualizando, eu acho que precisava de algo mais para deixá-lo mais exótico. Eu queria que o projeto fosse mais além. Toda essa parte dianteira está danificada. Dá para ver que as grades nem combinam com a superfície. Tem um monte de chumbo, é tudo velho. Acho que o que eu vou fazer é construir um contorno novo e completo para a grade, com uma nova chapa metálica desse ponto para baixo, como a proa de um poderoso navio. Em termos técnicos, nós vamos realizar uma rinoplastia. A boa e velha plástica de nariz. Como um cirurgião plástico faria, você tem que trabalhar com o que tem. O primeiro passo é criar a aresta central, redefinir o bico do capô até embaixo e depois criar uma moldura para as grades fundidas. A ideia aqui é... Eu adoro a carroceria do Zephyr, só quero deixá-la um pouquinho mais exagerada. Sabe, a dianteira está danificada. E em vez de tentar consertá-la, eu vou deixar a estrutura no lugar e construir por cima, para ficar ainda mais resistente. Essa é a parte mais desafiadora da dianteira. Como fazer as duas transições, do capô até a curva acima da grade fundida. Dá para ver que aqui está bem plano, mas depois tem uma transição, e essa é a parte difícil, a curva composta. Você tem a curvatura, depois é plano. O detalhe dessas modificações é que tem uma transição muito difícil da curva externa, na estrutura que eu estou construindo, para a curva interna. Mas é aí que está a beleza da dianteira do Zephyr. A transição é bem drástica. A última parte que vou tentar fazer só vai precisar de uma chapa. Se eu tiver que dividir, paciência. Vai meio que ter um formato de fita. Ela faz assim e depois faz... Até que a dianteira danificada, de certa forma, foi uma vantagem disfarçada. Se estivesse boa, seria só mais um Zephyr, entende? Então, isso está me permitindo que eu use a criatividade e faça os reparos. Ficou ótimo. É difícil quando as peças estão incompletas. Você não tem como ter uma noção de superfície. Mas está parecendo uma picape Zephyr, com certeza. Tipo uma cabine sobre a picape, ou uma picape maior, com uma frente maior. Todos no mundo dos carros adoram uma customização. Você nem sabe quais modificações foram feitas até estacionar outro modelo igual ao lado. E esse é o fator legal aqui. Quando você olhar, vai dizer, nossa, que interessante, o que eles fizeram? Se você parar ao lado de outro Zephyr 39, você vai saber exatamente o que houve. Eu vou manter do jeito que está, fazer o outro lado, acertar a parte em que o capô junta com a base do para-brisa, e vai ser isso. Tô ansioso para ver o que o Victor tem a dizer sobre isso. Eu fiz muita coisa desde que ele o viu pela última vez, sabe? Acho que ele vai ficar mais do que surpreso. Vai ficar como sempre fica, uma belezinha. Eu já consegui dar uma boa adiantada na dianteira do Zephyr da picape. E eu vou te falar, eu gostei do resultado. Oi! Você já está nessa parte? Você disse para eu fazer o que eu queria, né? Nossa, ficou melhor do que eu imaginava. Aliás, parece um tubarão vindo na minha direção. Digo, você está olhando para a frente do Titanic vindo na sua direção, cara. O que foi que você fez? Está com uma outra pegada.
Foi como se fosse massinha ou argila. Eu peguei o capô e puxei pra cima e pra frente. Muitas vezes eu vejo o Victor entrando pela porta com um olhar preocupado, sabe? Com uma lista de coisas na cabeça. Nossa! Eu não tô vendo isso dessa vez. Minha ideia era de à frente de um barco com o nome Zephyr Cruise Liner. Sei. Algumas pessoas querem um conversível, outras querem um teto rebaixado, outras querem um Zephyr Cruise Liner. Mas deu certo, é isso aí. Eu tô aliviado porque todo o esforço compensou. Eu não vejo nenhuma junção para abrir o capô. Você vai cortar agora ou o quê? É que eu fiz um truque. O capô e os paralamas estão soldados. Na verdade, a dianteira é inteiriça. A dianteira desliza pra frente. Depois, é só abrir desse jeito. Viu? Nossa! Eu tô mostrando todos os meus truques pro Victor. Ele ficou sem palavras e sem comentários. Você conhece a mim e as minhas ideias. O capô tem que abrir, a tampa do porta-malas tem que abrir. Você está ficando bom, cara. Você está adivinhando tudo que eu faria. Agora está pronto. Parece que o Victor tá sugando todas as minhas ideias e eu só tenho mais uma ideia para mostrar. Então, a questão é o problema da porta e o paralama. A porta simplesmente não abre, entendeu? É igual aqueles antigos Chevy Fleetlines, sei lá. Tá atrapalhando a porta 100%. Eu gostaria de soldar as portas completamente. Assim como eu soldei o capô. Você quer um barco, não quer? Já viu um barco com porta? Não, ainda não. Então, não podemos encurtar o visual dos paralamas dianteiros. Eles ajudam a compor a carroceria. Infelizmente, o resultado disso é que as portas não abrem. E as portas parecem um pouco pequenas em relação à parte lateral do veículo. Então, por que não as deletamos? Mas como é que nós vamos entrar nele? Como num barco. De que outro jeito? Você entra pelo meio. Dá pra entrar, olha só. Não tem portas, é um barco. Você entra assim, entendeu? Aí, você entra. Aqui é o passadiço. Quer coisa mais natural que isso? Você entra no barco, né? Aqui vai ficar aberto. Você senta. Issa a âncora e zarpa. Se você vai chamar de cruise liner, então tem que ser um barco do começo ao fim. Isso é. Todos os veículos que eu já tive tinham portas. Sem as portas, nós estamos entrando em uma perspectiva totalmente Território desconhecido. diferente. Eu gosto de coisas que são completamente ridículas, vamos ser claros. Eu voto para soldarmos as portas completamente e entrar pela parte traseira. Radical, mesmo pro Victor e eu. Entendi. Igual o Assim. filme. É perfeito. O Titanic. Parece natural. Alguma coisa assim. Parece bem natural. Ah, viu só? perfeito. Até parece um barco. Então é isso. Zephyr Cruise Liner, vamos eliminar as portas. Vamos entrar pela traseira. Ei, será que conseguimos fazê-lo boiar já que estamos aqui? Tudo é possível, cara. Vamos velejar. Ele caiu no engodo e eu fisguei o peixão. Se formos fazer isso, então precisamos de um para-brisa de barco se for por aí. É uma ideia brilhante. Temos que cortar isto aqui. Comece aqui pela frente, onde começa a subir, bem aqui, e depois inclina. Se você puser um para-brisa inclinado... O legal do Victor é que ele deixa a maré levar. Se eu tivesse que vender um conceito maluco para outro cliente, provavelmente teria resultados diferentes. Ele ouve o conceito, ele começa a pensar, o que é ótimo. E ele tá sempre olhando adiante, pro radical. Enfim, eu gostei muito da ideia, porque isso aqui é a única coisa que a identifica como uma picape Chevy por enquanto. Então, não temos portas, não temos paralamas. Eu digo, vamos tirar o painel também. Eu topo, vamos lá. Existe um ditado a respeito da inspiração. Bata enquanto o ferro ainda tá quente. Eu quero tirar o para-brisa enquanto a inspiração do Victor está quente. Sei que você é muito ocupado, tem pouco tempo, então vamos tirar isso. Você pode levar para sua oficina e o pessoal pode começar a fazer uma lanternagem para uma moldura nova. Seria um comprometimento e tanto da minha parte, não é? Assim não posso voltar à minha palavra. É isso aí. É assim que eu vivo. Não tem meio termo. Vai até a beirada do precipício e pula. Resolvido. Ahá! É um menino! Olha pra isso. Olha só. Ganhou uma fivela nova. O barco tá a todo vapor. Vou usar o cap de capitão. Vamos zarpar. Olha como é que ficou aerodinâmico. Ficou bem interessante. O que está
estamos fazendo. Com o Victor totalmente comprometido, eu soldei as portas. Terminei o capô e acrescentei um painel customizado para combinar. Depois, fomos fazer o molde do para-brisa. Quando as pessoas veem um carro pronto numa exposição de carros, elas não fazem ideia do tipo de conversa necessária para chegar até lá. Igual a nível a laser. Vai ser perfeito. Então é o seguinte, eu entendo que você quer um para-brisa, mas do meu ponto de vista, eu não me incomodaria se diminuísse uns 5 centímetros. Não estique o pescoço. Mais ou menos por aqui assim. Está marcado. O molde que nós estamos trabalhando nesse processo é só temporário. Para-brisa de barco tem que ter acabamento cromado. Também ajuda a dar rigidez. É, olha só. Maneiro, né? É o Cruise Liner, está ficando pronto. O para-brisa tá ficando ótimo, cara. Mas eu vou te dizer, para um veículo de 6 metros, nós só fizemos uns 3. Ainda tem muita coisa para fazer na traseira. Mas os 3 primeiros metros foram os mais difíceis. Estamos no embalo, cara. Você só tem que cortar todo o assoalho e cortar o que for preciso. Depois vamos começar a fazer os moldes. Beleza, aí já é a terceira etapa. E aí terminamos. Terminamos a dianteira. Foi uma loucura. Eu não quero nem dar nenhuma expectativa do que vamos fazer na traseira. Lembre-se, lá foi onde tudo começou. Estamos modificando a traseira de um cruiser. Só que ainda nem começamos. As ideias que nós tivemos, nós só temos que amarrá-las e manter o mesmo estilo. Zephyr na dianteira, festa na traseira. É isso que nós temos aqui. Vamos nessa.